de osmose, que as nossas células, nosso metabolismo vive, né, trabalhando com esse fenômeno natural, com a osmose, tá? Então, as células animais, células vegetais, todas trabalham com essa propriedade de osmose, tá bom? Então, porque tem a membrana semipermeável que vai deixar o líquido passar, transitar ali do mais concentrado, do meio menos concentrado para o mais concentrado, tá? Aí o que vem ser, então, em química, a pressão osmótica? É a pressão que vai ser aplicada para evitar de ocorrer a osmose, tá bom? Então é isso que vai acontecer, ela vai impedir do solvente transitar, dele sair do local menos concentrado para o local mais concentrado, tá? Então, o que acontece na pressão osmótica? Ela é representada pela letra π, tá? Por aquele, né, número de matemática lá, π, é pressão osmótica, tá bom? Aqui nós temos lá, água pura e uma solução, uma membrana separando uma solução, ou seja, tem alguma coisa dissolvida ali. O que a água vai fazer? Ela vai para o lado da solução que está concentrada para tentar diluir ela, tá bom? Quando eu coloco, interessante essa figura, e quando eu coloco uma pressão, tá vendo que eu coloquei uma coisa pressionando esse recipiente? A água ela não passa, viu? Ela não vai para lá, tá? Então, por isso que eu vou colocar essa pressão para evitar esse trânsito do solvente, tá bom? Então, a pressão osmótica, qual que é a fórmula dela? Ela é diretamente proporcional à concentração da solução, ou seja, quanto mais concentrada for a solução, maior a pressão osmótica eu vou ter que aplicar ali, tá? Então, se eu ver que tem uma coisa muito concentrada ali, eu vou ter que aumentar a pressão para a gente não evitar esse trânsito do solvente, tá bom? E nós temos, né, esse cientista aqui, o Van Hoof, ele, né, percebeu o que a pressão osmótica, ela podia né, ter uma semelhança com aquelas equações, né, das leis dos gases perfeitos, aquela por você não resto tanto, tá? Então, ele percebeu que dava certinho pra gente usar a equação da lei dos gases para encontrar a pressão osmótica em que eu poderia estar aplicando, né, fazendo o cálculo ali. Então, ao invés no P lá, que é a pressão e a TM, vai ser substituído pelo π. O π é a pressão osmótica, o V é o volume da solução, o M é a quantidade de matéria, representado pelo mol, tá? O R é aquela constante que não muda, dos gases perfeitos, que é 0,082 ou 62,3, né? Normalmente o exercício já nos fornece, se precisar da gente usar essa fórmula. E o T é a temperatura absoluta, que é em Kelvin, que eu tenho que somar o grau Celsius, que normalmente no nosso país a temperatura padrão é o grau Celsius, só para a gente passar para Kelvin eu somo com 273, tá? Então essa é a pressão. Reparem que se eu passar o volume para cá, ó, o volume vai ficar mol sobre volume. O que é mol sobre volume? Mol, quantidade de matéria dissoluta sobre o volume da solução. Isso aqui é a concentração. Então, por isso que a pressão osmótica é diretamente proporcional à concentração. Quanto mais concentrada tiver a solução, quanto maior for o valor da concentração daquela solução, maior vai ser a pressão que eu vou ter que aplicar para evitar a osmose, tá? Então, vamos lá. Os tipos de soluções, que é muito importante a gente saber. Nós temos as soluções isotônicas, tá? O que são isotônicas? É que ela tem a concentração entre as soluções são iguais, são iguais. Então, se eu colocar duas soluções isotônicas, uma perto da outra, separando por uma membrana semipermeável, não vai acontecer nada, porque elas têm as mesmas concentrações, tá? Aquele soro que é aplicado lá no pronto atendimento, no pronto-socorro, quando a pessoa tem uma desidratação, passa por algum episódio patológico, e o médico vai lá e prescreve um soro. O que é esse soro? Esse soro ele tem a mesma concentração do nosso sangue, tá? Por que ele tem que ter a mesma concentração? Para evitar a osmose. Se tiver, né? Se tem concentrações diferentes, nós vamos ver o que acontece aqui. Você já deve ter estudado em biologia. Olha,
Agora, solução hipotônica, o que acontece? Solução que em relação ao meio que ela está menos concentrada, hipo de menos. Então, o que vai acontecer? Se eu colocar essa solução hipotônica com uma solução concentrada, o solvente que estiver lá vai passar e vai tentar dissolver, né, mais o que está acontecendo lá, tá? É o contrário, peraí, eu me confundi aqui, ó. Então, se eu colocar uma solução hipotônica com uma solução concentrada, a solução hipotônica ela vai perder água, né? Vai perder solvente para lá. Então, ela vai ficar crenada, entenderam? Tá? E agora, se eu colocar uma solução hipertônica no meio, perto de uma solução, né, pouco concentrada, o que vai acontecer? O solvente que está naquela solução vai encher, vai ficar mais, vai passar para a solução e vai tentar dissolver o que está acontecendo lá. Nesse slide eu estou, né, que às vezes vocês vão se confundir, né, por quê? Porque esse slide aqui, ele representa a hemácia, aquele glóbulo vermelho, em meios, né? Quando está no meio isotônico, não acontece nada com a hemácia, porque a concentração está igual ao do meio, não acontece nada. Né? Lá eu tenho 3 moléculas de solvente, 3 moléculas de solvente, isotônico, concentração normal, beleza. Quando eu coloco esse glóbulo vermelho no meio hipotônico, ou seja, um meio menos concentrado, o que vai acontecer com ele? Ele vai inchar, né? O líquido que está naquele meio, né, mais concentrado, vai passar, meio menos concentrado, vai vir e tentar, né, vai tentar turgenciar, vai aumentar o volume da hemácia. Agora, se eu coloco o glóbulo vermelho num meio hipertônico, olha lá, bem mais concentrado, vendo tanto de partícula dissoluta aqui, de tanto de partículas que eu tenho de fora, o que vai acontecer? O líquido que está ali dentro do glóbulo vermelho vai sair e vai deixar a célula murcha, tá? Viu? Osmose reversa. O que é isso, osmose reversa? Então, osmose reversa. Eu vou reverter a osmose. Como que eu faço a osmose reversa? Existe um tipo de tratamento, né, de água, tá? De dessalinização, de tirar sal da água, que chama osmose reversa. Até o aparelho que faz, ele chama osmose reversa. Na apostila de vocês tem aí, ó, né, um aparelho muito usado, principalmente em farmácias, farmácias de manipulação, indústrias, né, de medicamentos, para tentar fazer o quê? Tirar íons da água. O que é essa osmose reversa? O que acontece? Então, nesse aparelho vai ser aplicada uma pressão muito maior do que a pressão da osmose. O que vai acontecer? Então, a água que está concentrada, ela vai sair, ela vai deixar a concentração, os solutos dela lá e vai sair sem sal. Tá? Então, a gente fala que é a dessalinização, tá, da água. A dessalinização das águas. A água sai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado devido a essa pressão que é maior do que a osmose, porque é a pressão da osmose. Tá? Então, a gente vai fazer uma osmose inversa, a gente vai reverter a osmose. A água ela vai sair do meio mais concentrado e vai para o meio menos concentrado. Tá? Então, por isso que ocorre